de volta aqui pra gente comentar esse episódio da Fazenda. E aí, o posicionamento oficial da Record. Gente, foi aquilo que eu já tinha comentado com vocês nesses vídeos que estão aí no card. E tá aí uma resposta para um monte de gente que veio comigo nas redes sociais. Um monte de gente que me chamou de burro. Um monte de gente que me chamou de idiota. Um monte de gente que falou uma série de coisas de mim ali, tá? Nas minhas redes sociais me respondendo, porque a informação que a Record passou para eles lá foi basicamente a mesma coisa que eu passei para vocês aqui, tá? Não houve nenhuma agressão, nem por parte da Fernanda com relação ao Sacha, e muito menos do Sacha com relação à Fernanda. Como a Adriane Galisteu mesmo falou, eles têm uma equipe ali para verificar todos esses detalhes do programa, o cumprimento das regras, e se não aconteceu, porque não aconteceu. Ah, mas o negócio da camisa, gente, ela não encosta nele, ela pega no colarinho dele e encosta no microfone dele, tá? Eles podem não ter tido outras imagens, e deixaram bastante claro que eles realmente não têm outras imagens. Mas certamente eles têm o som do microfone do Sacha, e certamente o som que eles têm lá é dela pegando aqui no colarinho da camisa dele, e eles devem ter ouvido isso lá na mesa de som. Então, gente, e assim, não adianta vocês arrumarem milhões de desculpas e tal. A resposta oficial da Record é essa mesma aí que vocês ouviram. A resposta oficial da Record é essa que foi dada pela Adriane Galisteu. A resposta oficial da Record já foi dada, não houve nenhum tipo de agressão. Agora, se a Fernanda aceitou ou não, isso aí são outros 500, isso aí é com a Fernanda, isso aí é problema dela. Isso com certeza foi o responsável pela desistência dela, né? Porque vocês sabem, a Fernanda desistiu da Fazenda e ela admitiu que foi depois do que aconteceu no domingo. Depois do que aconteceu naquela briga no sábado. E aí, no domingo, a Adriane Galisteu chegou e disse que não aconteceu aquilo que ela achou que aconteceu. É muito fácil chegar a essa conclusão. Até o Yuri lá dentro chegou a essa conclusão. De que a Fernanda só saiu do programa porque a história, a narrativa que ela estava contando não se sustentava. Daqui a pouco eu vou passar um trecho de um vídeo aqui que o próprio Yuri fala isso, que a Fernanda saiu do programa por causa de ter percebido que ela estava mentindo. Então, vamos compreender isso aí melhor. De resto, gente, o que eles passaram hoje, boa parte da edição, foi o que não foi exibido pra gente no Play Plus na tarde de domingo, tá? Basicamente, quando esses momentos tensos acontecem aí, e o Carelli percebe que isso pode ser explorado no programa da TV aberta, ele corta mesmo e a gente fica no vácuo sem saber o que foi que aconteceu. Então vamos para esses acontecimentos aí que rolaram no programa da TV aberta, mas que aconteceram ali na tarde de domingo. Embora a Adriane Galisteu tenha dado a entender que isso não aconteceu no domingo, tá? Isso aconteceu lá no domingo. Veio o posicionamento oficial hoje, tá? Mas isso aconteceu no domingo. E vamos lá ver algumas justificativas sobre isso. Eu tenho, inclusive, eu anotei aqui tudo que a Adriane Galisteu falou e a gente vai ler isso aqui juntos. Olha só. O Sacha tá ali fora, porque eu tô cansado de ser oprimido. Vamos lá. Desculpa, porque eu apertei o botão errado aqui, entrou um vídeo que não era para entrar. Vamos lá. Quando a Adriane Galisteu já começou o programa de hoje, ela já foi direto, mas diretão, nisso do que havia acontecido no sábado. Inclusive, ela disse que não houve qualquer infração ali por parte do Sacha, muito menos da Fernanda. Ela deixou isso bastante claro ali para eles, que não houve nenhuma infração das regras. Então ela entra, ela mostra ali um VAR do que aconteceu, né? Você vê aí
o momento ali de tensão deles e tal. E a Adriane Galisteu entra e avisa para eles isso aqui, abre aspas, a gente está acompanhando a inquietação de vocês sobre os assuntos que aconteceram ontem. Do lado de cá, nós temos uma equipe de mais de 400 pessoas rodando 24 horas por dia para fazer a fazenda funcionar. Inclusive, uma das muitas tarefas dessa equipe é ficar de olho em tudo que acontece aí dentro. A produção e a direção do programa avaliaram as imagens de forma criteriosa para melhor intervir da melhor maneira caso alguma regra tivesse sido violada. Por isso, continua valendo aquela máxima. Se nenhuma atitude foi tomada, é porque não aconteceu nada que ferisse o regulamento. Nosso papel aqui é fazer valer a regra do programa. Nenhuma regra foi infringida e a gente está de olho o tempo inteiro. Estamos conversados? Obviamente, né, gente, a Adriane Galisteu não falou só isso, tá? Isso aí foi editado. Eles cortaram outros trechos, tá? Porque o Yuri, o Gui, comentaram que a Adriane Galisteu foi muito mais ríspida com relação a várias outras coisas que aconteceram ali dentro. Então tem coisas e detalhes que nós aqui não sabemos, tá? Mas isso, só esse trecho aí, pelo menos para bom entendedor, já deixou bastante claro que não houve qualquer infração de nenhuma parte. Não houve, tanto aí que o Sacha respira aliviado e a Fernanda já não gosta do que ela ouve. Tanto que depois que a Adriane Galisteu sai ali de cena, eles começam a dizer ali que era mentira. A Babi reage, ela disse, é mentira, eu vi. Não, Babi, você não viu. Você condicionou a sua mente a achar que você viu aquilo que você não viu. Você não viu, porque você naquela hora estava do lado da Fernanda. Era impossível você ter visto. Até porque para você ver e testemunhar, você teria que ter estado a uma certa distância, coisa que você não estava. A imagem é bem clara em mostrar pra gente, Babi, que você estava do lado da Fernanda. Você gritou com o Sacha dizendo para que ele se afastasse dela, para que ele não encostasse nela, tá? Então você colocou coisas que realmente não existiram. E aí a Fernanda reagiu nesse momento e disse assim que isso aí não é aceitável, de jeito nenhum ela poderia aceitar o que estava acontecendo. E aí a Fernanda ficou assim muito, mas muito aceitável. Ela não gostou nem um pouco do que aconteceu ali. E aí aconteceu uma treta enorme entre o Yuri, o Sacha, o Sidney, o Zé Love e o Gui, tá? Os quatro estão tretando o tempo todo. E essa intensa discussão entre o Zé Love e o Yuri aconteceu justamente enquanto as câmeras estavam fora do ar aqui pra gente. Após esse anúncio da Galisteu ali sobre o Sacha não ter cometido nenhuma infração, o Yuri declarou logo, estou sempre contigo, irmão. A gente tá aqui pela verdade. Aí o Zé Love respondeu o Yuri com acusações pessoais. Tu foi conhecido porque a tua mulher mexeu com um homem. Vai ser assim se falar da minha mulher. Vai falar, se falar do meu filho, vai ser assim, tá? E aí a discussão dele, gente, foi ficando muito intensa, cada vez mais intensa, especialmente depois que o Gui se meteu no meio ali para defender o Yuri. E aí ele começa a gritar, é isso, Yuri, ele não te atinge, é isso que ele faz, deixa ele falar. E aí o Gui depois começou a dizer, falar do meu pai você pode, né? E aí o Zé Love começou a gritar ali com o Gui e disse, cala sua boca, seu paga-pau, você é um paga-pau. E aí começou de novo a discussão. Aí nesse momento, né, presta atenção ali no Sacha. O Sacha, ele tava sozinho nesse momento aí da imagem. E aí o Gui e o Yuri ficaram lá atrás do sofá.
e a discussão ali começou a ficar bem intensa. O Sidney se sentou ao lado do Sasha. E aí, o Sidney mandou um beijinho pro Sasha. E aí, o Sasha disse assim, isso é assédio sexual. Toma cuidado para não encostar em mim. E aí, depois que o Sidney se senta ali, o Sasha se afasta dele e depois, de novo, o Sidney vai e diz, eu sento aonde eu quiser. E aí, pouco depois, a Babi vai atrás dele. Enquanto isso, a Fernanda continuava a dizer que não era aceitável a posição que o programa estava colocando para ela, não era aceitável aquilo que eles estavam mostrando ali, pondo que não houve agressão. Então ela ficou indignadíssima com isso. E aí a Babi e a Fernanda começaram a encurralar o Sasha no sofá, uma de cada lado, e as duas acusando o Sasha de bater em mulheres. Aí a Babi começou a gritar no ouvido dele. Você sabe o que você fez? Você pegou as suas mãozinhas assim, ó. E aí começou a encenar como ele teria feito. E aí o Sasha se defendeu. Se eu tivesse empurrado, eu teria sido expulso. Tá? E o Sasha estava certo com relação a isso, tá? E aí as meninas continuaram encurralando ele, continuaram. E assim, eu fico admirado de algumas coisas no Sasha. Eu assim vejo essa imagem, eu percebo que o Sasha quer explodir. Presta atenção na cara dele. Eu percebo que o Sasha quer explodir, eu percebo que tá chegando assim, num momento que o Sasha tá querendo dizer, pois agora eu vou falar a porra toda, pois agora eu vou reagir, pois agora vocês vão ter que ouvir tudo que eu tenho pra dizer. Eu sinto que tá chegando esse momento do Sasha também. Porque assim, por mais autocontrole, um controle emocional muito bom que ele tenha, gente, ninguém aguenta. Por mais autocontrole que você tenha, você não consegue sustentar isso por muito tempo, é sério. O controle emocional é uma coisa extremamente difícil de você lidar e é algo que você dificilmente consegue segurar em momentos de grande tensão, especialmente os momentos de grande tensão que se repetem. Dentro da Fazenda isso se repete todo o tempo. Pela cara do Sasha você percebe que ele tá chegando no limite dele também. E uma hora ele vai explodir, uma hora isso vai acontecer. Esses momentos, gente, isso não foi exibido para o público não, a gente não assistiu isso no Play Plus, tá? Eles não mostraram a intensidade desse conflito, mas foi o que a gente viu na edição do programa. A Babi e a Fernanda ficaram indignadíssimas ali ao perceberem que sim, a Record disse na cara delas que elas estavam erradas em suas acusações contra o Sasha. E continuam erradas até agora. Não adianta ficar acusando o cara sem ter provas, tá? Independente aí de gostar ou não do Sasha, nesse caso específico ele tá certo. Ele não fez nada. Não há nada de errado com ele. De fato, ele não fez nada. E aí a Fernanda foi lá. O Zelov e o Yuri continuaram as mesmas discussões. O Zelov continuou dizendo ali que o Yuri só ficou conhecido porque a mulher dele e tal falou com outro cara e tal. Eu tenho até um trecho desse vídeo aqui, deixa eu ver se eu mostro pra vocês. É um trechinho bem pequeno, mas ele fala disso, né? Mas deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Eu sou do ramo da fofoca há muito mais tempo que o Zelov, tá? O Yuri, ele não ficou conhecido por causa da mulher dele, tá? O Yuri, ele ficou conhecido por ele ser o bombeiro da Eliana mesmo. Especialmente esse ano, porque ele ficou desempregado. Só por isso que ele ficou conhecido, tá? O Yuri, ele já fazia o programa da Eliana há 6 anos, desde 2018. Se eu não me engano, ele entrou para substituir outro modelo que fazia o mesmo personagem. Se eu não me engano, era o Bruno que participou da Grande Conquista. Acho que esqueci o nome dele, tá? Mas ele participou da primeira temporada da Grande Conquista e aí ele também era um bombeiro da Eliana. E aí ele também tinha um perfil bastante semelhante ao do Yuri, tá? Ele era bem treteiro, ele era bem desse tipo de criar confusão mesmo.
Durou acho que umas 2 semanas na Grande Conquista e depois ele foi eliminado. Por que eu tô lembrando isso? Porque assim, essa história que o Zelov se remete é uma história que foi recente, assim, antes do Yuri entrar de fato na Fazenda, e foi mais ou menos ali em julho e tal, e envolveu o marido da Xuxa também, que teria mandado uma mensagem para a namorada dele, propondo alguma coisa, e ele ficou chateado com isso, e respondeu o marido da Xuxa e tal, essa história aí toda, que eu já te contei em vários vídeos de fofoca aqui do canal. Mas deixa eu mostrar um trecho desse vídeo aí, para vocês verem o quanto que essa briga foi intensa lá dentro, o quanto que essa briga foi altamente intensa ali, tá? Intensa demais. Tá, gente? O negócio foi intenso demais. A gente tá pela verdade aqui dentro. Intenso, mas intenso demais ali, o negócio. Deixa eu ver se eu peguei o vídeo certo, né? Se eu peguei o arquivo certo. Foi pensado já. Porque às vezes eu acho que eu pego o arquivo certo e não entra o arquivo certo aqui pra mim. E aí, não entrou o arquivo certo. Eu não vou ficar aqui com esses caras. Vamos passar esse momento aí que eu coloquei, tá? Porque eu já narrei pra vocês o que aconteceu antes, em outro momento. E aí, o momento em que a Fernanda e o Zack desistiram do jogo, tá? Como foi que aconteceu esse momento que eles desistiram do jogo? Depois que aconteceu tudo isso, depois dessas provocações aí do Zelov e tal, a Fernanda e o Zack, nesse clima pesado, foram lá pro quarto. A Fernanda continuou ali muito chateada com o que estava acontecendo ali. E os dois desistiram definitivamente do jogo, porque eles não conseguiam mais lidar com toda a pressão desse programa. O Zack, inclusive, olhou para a câmera e desabafou e falou: "Ei, equipe, foi mal, mas para mim já deu." Aí a Fernanda, lá atrás dele, também falou: "Olha, para mim já deu também. Já vou deixar as minhas coisas prontas, eu não vou ficar aqui nem fudendo." E aí a Babi disse para ela tomar um remédio, para ela procurar atendimento médico. E aí a Fernanda até falou: "Não, para que eu vou procurar atendimento médico? Se eu vou acordar e vou dormir do lado do Sasha, se eu vou acordar e vou dormir olhando para as mesmas pessoas, eu não quero mais isso, eu não aguento mais isso e tal." E de fato a Fernanda arrumou as coisas dela, deixou tudo organizado ali. Aí eles puxaram de novo o negócio, o VAR ali mostrando o que tinha acontecido. E aí o Zack disse que ele já estava decidido a bater o sino, que ele só não havia batido o sino ainda porque ele estava esperando o pessoal ali do G4 sair de perto. Depois que o pessoal do G4 saiu, ele saiu de dentro do quarto. Aí a Babi já estava ali se sentindo muito triste com o que estava acontecendo. E aí o Zack foi conversar com o Zelov. E aí o Zelov tentou convencer ele. E aí o Zack até falou, ele falou assim: "Ô Zé, eu tô falando por mim, eu não consigo mais me controlar, mano." E aí o Zelov também admitiu para ele que ele tá no limite. Olha o que o Zelov falou para ele: "Você acha que eu consigo me controlar aqui também?" Aí ele fala assim: "Você acha que eu sou essa pessoa lá fora? Você acha que eu sou essa mesma pessoa que faz essas coisas lá fora?" Então assim, o Zelov também admitiu que a situação ali, quando ela vai se tornando cada vez mais intensa, ele também vai se transformando em outra pessoa. Porque é isso que acontece. E aí, em paralelo a isso, o que é que acontece? A Fernanda vai descendo ali para bater. Aí a Babi tentou acalmá-los, a Fernanda não quis tomar remédio e tal. O Zack reforçou a decisão dele. Inclusive, ele falou para o Zelov que ele estava preocupado com a imagem que ele passaria para a família dele. Ele disse: "Eu não quero passar para minha filha a imagem de um agressor. Eu não sou um agressor." Mesmo com todos os esforços da Babi, do Zelov, para tentar convencê-los a ficar, a Fernanda e o Zack realmente bateram o sino, não conseguiram manter ali
a linha dentro do programa, desceram ali as escadas, foram para lá. Enquanto isso, o pessoal lá do G4 já estava prevendo e disseram que era até melhor mesmo eles irem embora de lá do programa. Deixa eu mostrar esse momento aqui em vídeo para vocês. Isso aqui eu realmente separei do vídeo para vocês saberem como as coisas aconteceram, tá? Ali fora porque eu tô cansado. Rapidinho aqui, como é que foi o momento em que eles foram lá pra fora. Eu não vou ficar aqui com esses caras não, tá louco? Pra pedir, pra bater o sino, olha só. Ó, eles saem dali, ó, a Fernanda vai na frente, o Zack vai atrás, e aí as pessoas olham lá de cima pra ver o que eles estavam fazendo ali, e aí vejam como é que tava uma correria ali. Foi isso que nós vimos lá no Play Plus, tá? Uma correria, mas a gente não sabia o que era porque não tinha áudio, então não dava pra gente saber o que estava acontecendo. Olha aí o que o pessoal de lá do G4 falou. É isso que eles causam, cara. É isso que eles causam. Eles vão vencer tudo. E aí, a Fernanda vai lá no coisa pedir pra sair e bater o sino. Olha aí o que ela falou. Eu não quero ficar aqui mais nem um segundo, não quero atendimento psicológico. A minha única decisão é ir embora do programa. Não eu achei que ela foi até arrogante nesse momento aí. Eu achei que a Fernanda foi muito arrogante em falar e colocar a situação desse jeito, tá? Eu achei que a Fernanda, ela basicamente agiu de uma maneira muito arrogante, tá? E aí o Zack também, ele falou que não queria mais permanecer ali, não tinha condições dele permanecer nesse programa, não havia condições ali para ele permanecer ali e tal, e ele reforça a visão dele sobre o porquê que ele não queria ficar no programa. Olha só. Eu não preciso dessa humilhação, cara. Eu quero pedir pra mim poder ir embora. E aí as meninas tentam convencer, mas a Fernanda diz que ela não precisa dessa humilhação. Enquanto isso, olha o que o Zack falou. Eu posso fazer uma coisa que eu me arrependa, que a minha filha lá fora, que tem uma vida lá fora, ela veja de forma negativa, então eu não quero continuar nesse lugar mais. Pra mim já deu, muito obrigado, o Record, mas pra mim já deu. Eu não sirvo pra este jogo. Das duas desistências, é uma opinião pessoal minha, tá? Dessas duas desistências, eu acho que a do Zack foi a mais honesta. A da Fernanda, gente, ela foi porque ela se sentiu contrariada. A opinião dela ali, no meio dessa situação toda, o que foi? A Fernanda, basicamente, descobriu que ela estava mentindo, que ela foi desmascarada. E aí, para não sair por baixo, para que ela não ficasse mal com a imagem dela lá dentro, ela decidiu sair, que ela não precisa passar por essa humilhação. E ela deixa isso claro, eu não preciso dessa humilhação. Tanto que ela fala hoje que ela tem que trabalhar para pagar a multa lá do Carelli. Certamente o Carelli não abriu mão dos 2 milhões de reais que ela vai ter que pagar, tá? Caso você não saiba, a multa rescisória de contrato é o valor do prêmio, é 2 milhões de reais. E o Zack, quando ele desiste, ele já é aquela coisa mais honesta. Ele tá dizendo aí que se ele ficar mais tempo, ele não vai aguentar e ele vai acabar sendo expulso do programa. Porque ele não vai suportar tudo o que está acontecendo, ele vai acabar batendo em alguém. Então eu achei que ele foi muito honesto em admitir isso pra gente, em admitir que não estava mais para ele, em admitir que ele não conseguiria mais permanecer nesse jogo. Eu achei que foi muito honesto da parte dele, achei que foi honestíssimo ali ele agir da maneira que ele agiu. E aí, pouco tempo depois que ele sai ali, eles voltam para dentro da sede e a Babi tenta de todas as maneiras ali evitar com que eles saiam. A Babi tenta pedir para ele reconsiderar mais uma vez. A Babi pede, olha aqui, vou mostrar um trecho do vídeo para vocês verem, olha só. Foi pensado já. Zack, você pensa direito, tá bom? Eu sei, mas pense direito, tá? A gente tá aqui com você, tá bom? Pense direito. Ó, ela pede pra ele pensar e tal, mas ele já tinha decidido, ele já não tinha mais o que decidir, ele já tinha tomado a decisão dele de ir embora do programa e foi, basicamente ele foi. E aí ele entra ali dentro do closet,
tem lá um negócio para ele, um fone de ouvido e uma venda nos olhos, e ele coloca a venda nos olhos e vai embora. Acabou a trajetória dele. Em seguida, a Fernanda é avisada e ela faz o mesmo procedimento. Ela entra no closet, pega o fone de ouvido, coloca o negócio nos olhos ali e deixa o programa, tá? Foi assim que acabou a trajetória deles e a Babi ficou chorando aí até o momento que o sinal do Play Plus voltou pra gente. Foi assim que a gente soube que eles tinham sido desistido do programa, aliás. Foi assim que nós vimos isso no Play Plus, tá? E é isso que vocês viram aí. Aí a Adriane Galisteu entrou lá para falar do poder, de como é que tinha sido escolhido e tal. Mas depois aí o negócio, as tensões continuaram a crescer ali, o negócio continuou a piorar ali, as coisas foram realmente piorando muito mais, tá? O negócio foi crescendo ali. Gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu acho que eu peguei o texto. Não, eu acho que o texto é mais lá pra frente, tá? Eu acho que o texto ficou mais lá pra frente, tá certo. É porque tem um trecho ainda do 24 horas que a gente já vai comentar. E aí, eles ficaram sabendo, eu já comentei isso tudo nos vídeos anteriores aqui do canal. A Babi ali, a Vanessa gritando, o Zé Love. Isso aqui foi o que mostraram na televisão, né? O Zé Love, num acesso de raiva muito grande, gritando ali pra fora, botando tudo pra fora, inclusive. Eu achei que essa foi uma das cenas mais emblemáticas do Zé Love na Fazenda, né? Tem aqui um trecho dessa cena dele, ele gritando ali pra fora, botando pra fora tudo que ele estava sentindo ali, botando pra fora as coisas que estavam acontecendo com ele e tal. Gente, isso aí é das coisas mais difíceis para alguém que tá vivendo ali, né? É uma das coisas mais difíceis. Não é questão de passar pano no Zé Love, antes que você entenda dessa maneira, tá? É só a gente dizer, assim, quando você tá num acesso de raiva muito grande, quando você tá no meio de uma situação complicadíssima como essa da Fazenda, quando você tá no meio disso tudo, o que acontece? Você tende a passar por um estresse muito grande. Às vezes a única forma de você melhorar é você gritar. E foi o que ele fez. Olha aí o que ele fez. Que vai te ver. Típica cena de vilão, né, gente? Típica cena de vilão. Enquanto isso, né, vocês viram aí, a Babi, ela teve o atendimento médico, colocaram o fone de ouvido, o atendimento médico nela. Ela disse que deram Rivotril pra ela tava ali completamente grogue na hora da prova ali do de fogo, então foi por isso que ela não fez a prova, tá? Foi exatamente por essa razão. Foi isso que aconteceu, tá? Aí depois, vamos lá ver a prova de fogo, né? Vamos relembrar aí o que aconteceu na prova de fogo. E o Zé Love, teve um momento que ele foi pra academia junto com o Gilson, mas foi silêncio total, eles não falaram quase nada um com o outro ali. Aí a Adriane Galisteu fez o sorteio, né? Eu falei de tudo isso no outro vídeo. Entrou o momento aí dela falando com a Flora, mostrando que a Flora teve atendimento médico, mostrando que a Babi também teve atendimento médico. E aí a Babi disse que ia passar a bolinha dela pro Zé Love e a Flora passou a dela pro Sidney. E aí a prova de fogo, né? Que era uma provinha simples, basicamente, onde eles só tinham que pegar 8 bolas, passar por todos os obstáculos, e quem cestasse as bolas primeiro no menor tempo venceria e pronto. Era só isso, tá? Vocês percebem que quem ficou na raia do meio, que era a verde, se deu melhor nas duas baterias. Quem ficou na raia do meio na primeira bateria foi o Zé Love. Nessa primeira bateria quem fez foi o Fernando, o Zé Love o Fernando tá na primeira raia, o Zé Love tá na raia do meio, que é a raia verde, e a Luana tá na raia ali do canto da tela, tá? Que vocês estão vendo ali. A Luana teve um desempenho muito ruim nessa prova, tá? A Luana não é muito boa de prova, vocês já
perceberam isso, né? Vocês já notaram que ela não é tão boa de prova assim. E o Fernando foi até mais ou menos, mas o Zelov ele teve um desempenho muito melhor, ele compreendeu melhor como funcionava e incestou 8 bolas num tempo bem rápido, ele fez isso rapidão mesmo. Aí a segunda bateria foi justamente o Sidney, ocupando a segunda raia. O Sidney ficou nessa raia e também teve um bom desempenho. Mas enquanto isso, o Fernando estava ali conversando com a Luana, e aí o Fernando disse para a Luana, nesse momento ali, que a Luana estava perdendo brilho, que a Luana já não era a mesma pessoa alegre de sempre, que no começo as pessoas viram ela com mais alegria, e que hoje a Luana já, assim, está muito triste, que ela está triste onde ela está, e tal, que ela deixou de ser aquela pessoa que todo mundo gostava. E aí ela falou, claro, né, ninguém nessa casa fala mais comigo, só 3 pessoas olham na minha cara aqui. Então ela queria chorar, você percebe que a Luana queria chorar. Você percebe aí pela cara que ela estava com muita vontade de chorar. Ela não chorou, ela segurou, mas você percebe que ela queria. Ela estava muito afim de chorar. E aí o Fernando falou mais outras coisas ali que o Zelov pediu para ele não falar. E aí na segunda bateria foi justamente o Sidney ali na segunda raia, que também ele foi mais ou menos nessa segunda, ele entendeu bem a prova, incestou logo de primeira, foi rápido ali e tal. Nessa raia, quem ficou aqui na primeira foi o Albert, o Sidney ficou na segunda e na terceira ficou a Camila. E aí, no fim das contas, tá, o resultado final dessa prova ficou ali na dependência do Sidney e do Zelov. Os dois tiveram o melhor desempenho. Mas o Zelov se saiu ali muito melhor nessa prova com 7 minutos e 29 segundos. E ele venceu aí, pegou os 2 poderes. A gente não sabe qual é o poder branco, mas sabemos que o poder laranja é o poder do Resta 1. Como não vai ter o Resta 1, o Zelov, ou para quem ele der este poder, vai ter que escolher aí 4 pessoas e o fazendeiro, o Gilson, terá que indicar essa pessoa para a roça, tá bom? Vamos ver como isso vai acontecer amanhã, mas na prática não vai fazer muita diferença, né? Porque basicamente a Luana e o Gui serão, desses 4 aí, os 2 indicados. Aí o Sidney fez a prova em 9 minutos e 53 segundos, tá? Não foi tão ruim assim, mas foi mais do que suficiente para tirar dele a chance de ganhar o Lampião pela segunda vez. Aí, na hora de definir a baia, a Adriane Galisteu disse assim que era nas mãos do Zelov, que ele tinha que escolher salvar uma das 5 pessoas que haviam sobrado. E aí ele decidiu salvar o Sidney porque era aniversário dele na terça-feira, então ele provavelmente dará esse poder para o Sidney na terça-feira também, tá? E ele deve ficar com acho que ele deve ficar com o poder branco e vai dar para o Sidney o poder laranja. E aí o Sidney está fazendo aniversário, por isso ele tirou o Sidney da baia. E aí a baia ficou com a Camila, a Luana, o Albert e o Fernando, tá? Foi assim que a baia foi definida. Aí na volta para casa, eles comemoram ali, aí o Zelov mostra ali pra Babi e tal, que era pra ela, dá uma provocadinha em cima do Sasha e tal. Enfim, essa história toda, gente, eu já te contei ali, já te falei do que aconteceu ali ontem à noite, já te falei isso, inclusive no vídeo anterior aqui do canal, lá da Flora falando que o Sasha quer se colocar como centro das atenções, quer fazer tudo parecer sobre ele, aí a Babi vai pra cima dele, aí o Sasha tá dizendo que ele tá se sentindo humilhado o tempo todo, que as pessoas se humilham ele na casa o dia inteiro, aí aquele trecho lá do Zelov dizendo que o Sasha não vai conseguir tirar ele através de uma expulsão, que se quiser tirar ele vai ter que ir pra roça e tal, aí a Babi fala que primeiro ele tem que ganhar um poder e não trapacear para isso.
Aí a Camila e a Flora falam uma coisa semelhante também, que nada, nem tudo ali é sobre o Sasha, que eles nem estavam falando sobre o Sasha, estavam falando da Fernanda e tal, enfim. Aí lá na academia, a mesma coisa, eu já te contei praticamente tudo isso. Mas a Luana disse lá pro Yuri, pro Sasha e pro Gui que o Zelov era muito nojento. Ela contou para eles também lá que o Fernando tentou, tava falando coisas dela, para ela, do que tinha acontecido em algumas coisas da casa e tal, durante a prova, aliás. E aí, só que ela não contou toda a verdade, né? Porque ela deveria ter contado que ela quase chorou. Ela não contou essa parte, né? Ela não falou essa parte aí. Enfim, aí depois ela foi lá pra Baia, aquela outra história que eu te contei no outro vídeo, que ela tava ali bem e tal. E aí lá na academia os meninos pensaram assim que esse poder do Zelov tem que ser um poder fraco, porque senão vão os 4 pra roça de uma vez. Então tá aí, o Yuri, o Sasha e a Camila, eles já sabem que esses 3 vão para a roça, mas ainda não sabem como é que vai ser a escolha do 4º elemento. Aí hoje de manhã também a conversa ali do Sasha dizendo que para ele o Zelov, o público quer ver até onde o Zelov vai, que se fosse por ele o Zelov saía de lá expulso mesmo e ia direto para cadeia e tal, e toda essa história aí. Eles também falaram da Flora, que a Flora agora estava sentada ali do lado do Zelov, que a Flora agora estava toda amiga dele, que até o pé do Zelov ela já estava deixando ficar em cima dela e tal. Ele falou de uma certa forma da hipocrisia das meninas. Aí o Zelov e ele, engraçado o truque de imagem, né, que eles usam para mostrar a diferença entre os dois. E aí teve esse outro momento aqui que foi justamente entre a Gisele e o Sidney. A Gisele e o Sidney estavam falando ali sobre a coisa que ela falou do começo do jogo. Essa história do começo do jogo estava ali envolvendo uma padrão do Sidney, de só se envolver ali com pessoas consideradas periféricas, como se ele quisesse ali pregar de uma certa forma esse discurso. E aí eles fizeram o VAR mostrando isso, que ele se aproximou ali da Suelen, depois se aproximou ali da Flora, porque as duas eram amigas dele e tal. Eu tenho um trecho desse vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Antes da gente falar aí da trollagem que a Babi fez em cima dele, que deixou ele pensativo sim, tá? Apesar de muita gente ter dito que ele não caiu, ele caiu sim nesse trecho, ele caiu sim nessa história, ele caiu sim no que aconteceu, tá bom? Olha aí o que, deixa eu só pegar um trechinho aqui, o que a Gisele e o Sidney falaram, olha só. Falou sobre o discurso, quando ela falou assim, você... Pois é, eu achei interessante que a edição fez logo esse vá aí dele, e fez esse vá aí mostrando, aliás, que o Sasha teve essas atitudes machistas e tal, e que ele sim procurou esse padrão de buscar pessoas de uma certa forma com esse background social ali, esse background social que trouxe de uma certa forma, deixa eu pegar o resto do que a Gisele faz, do que a Gisele fala, e a partir daí meio que desenvolver toda a narrativa dele. Então olha o que ela termina de dizer. Gisele coloca que o Sasha usou tudo isso como uma estratégia de jogo. É interessante eles terem buscado esse trecho aí, esse vá, meio que também para mostrar e reforçar aí o ponto da Gisele, tá? Só para reforçar esse ponto dela mesmo, tá? Não estou fazendo inferências ao Sasha, não dá para saber o que é que se passa na cabeça do Sasha, não dá para saber porque afinal eu não estou na cabeça de Sasha, não estou lá na cabecinha dele para falar algumas coisas sobre ele, tá?
E aí, o que foi que aconteceu agora, nessas últimas 24 horas, tá? Lá na dinâmica daquele patrocinador ali, eles estavam nos comes e bebes e tal, e continuaram discutindo estratégias e algumas fofocas. A Gisele contou de novo a história da Larissa, explicando que a Larissa nunca quis ser amiga da Luana devido a um boato envolvendo um namorado, uma traição aí de um namorado com cargo público. E ele disse assim, a Luana disse, a Gisele disse isso aqui: esse cara não queria ter namorada, sabe? Só que eles namoravam há 3 anos e traía ela com uma galera, disse a Gisele. E aí o pessoal ali do grupo combinou já o Resta 1 e basicamente a Gisele prometeu salvá-la naquele momento. Só que todo mundo sabe que naquele momento não aconteceu o Resta 1 e todo mundo sabe que não vai acontecer o Resta 1 essa semana, né? Meio que as coisas já estão ali definidas. Aliás, né, fui eu que escrevi errado aqui, né? Desculpa. Eles combinaram o Resta 1 com a Gisele e prometeram que vão salvar a Gisele. Desculpa, não é a Luana, eu acabei confundindo aqui, tá? Já é a Luana que vai acabar sobrando. E o Zé e as meninas afirmaram que eles vão votar no Sasha, enquanto os demais devem votar no Gui. E aí, até o Fernando falou assim, que se a Luana tiver uma arma, ela mata um. Não precisava nem exagerar, né, o Fernando? Acho que a declaração do Fernando aqui, ele pegou bastante pesado com a menina. Aí depois eles discutiram que o G4 tem uma energia bastante negativa e que estaria também atrapalhando o sono de alguns. Disse aí o Juninho, eles entram com uma energia pesada, eu não tô dormindo bem por causa disso. Aí a Vanessa disse que ela tá com muito ranço deles e espera que eles saiam um por um. Mas só que aí, como o Sasha falou, essa quinta-feira já é metade do programa. Então vai ter que começar a sair também gente do grupão agora. Até porque o outro são só 4, vocês são 12. Vai ter que começar a sair gente do lado de vocês também. É impossível. A matemática não fecha, né? Aí o Sidney disse que o G4 começa a manipular a narrativa, afirmando que eles só focam no jogo, porque não passam todas as cenas aqui na edição de forma crua e em ordem cronológica, e que eles precisam vender a todo tempo a mesma lorota para continuarem no jogo, declarou o Sidney. Bom, pelo menos ele viu outras edições ali da Fazenda, né? Aí lá no quarto, enquanto rolava essa dinâmica ali do patrocinador, o G4 estava discutindo provavelmente a expulsão do Zelov. Os meninos ali estavam falando que o Zelov tem uma alta possibilidade de ser expulso nos próximos dias. O Yuri afirmou: esse cara logo vai se estourar e vai ser expulso. A Luana mencionou que o Zelov está sendo medicado diariamente, enquanto o Sasha revelou que a medicação que ele toma é o Gardenal todo dia. E aí eles até fizeram brincadeira em cima dessa medicação. Disse aí o Yuri: ele toma Gardenal todo dia e agora é só um complemento. Eles quiseram dizer que o Zelov é louco. E aí a Luana, nesse momento ali, ela também chorou bastante, tá? Ela teve um momento de choro ali, onde ela disse que ela ficou bastante chateada nas tentativas de fazer amizades com as pessoas dentro da casa e que essas tentativas não foram bem sucedidas. Disse Luana que ela não fez nada para as meninas, que ela conversava direito com as meninas, que ela achava a Vanessa legal, que a Babi era legal, que ela queria se aproximar das meninas, só que as meninas não quiseram se aproximar dela. Não quiseram, Luana, porque você se aproximou da Larissa. Você quis se aproximar da Larissa, e aí a Larissa tinha problemas com as meninas. E aí você defendeu a Larissa. E as meninas não quiseram se aproximar de você por causa da Larissa, tá? Só esclarecendo aí a história que você tá falando aí pros meninos, tá? Porque não é bem assim.
Aí eles também discutiram estratégias de voto, né? Eles sabem que o Yuri e o Gui vão ser os alvos principais. E aí o Gui disse que acredita que todo mundo vai votar nele, enquanto a Flor falou que o grupão deve dividir os votos e que pode acabar resultando ali num jogo mais inesperado. Aí também eles começaram a falar sobre os erros de jogo que eles tiveram ali e tal, mencionando que a Larissa pagou por ações que eles erraram dentro do jogo. Aí o Sasha afirmou que eles não cometeram grandes erros ali. Aí disse o Sasha: eu posso ter tido algumas falas infelizes, mas errar, eu sinto que a gente não errou, não. Errou sim, Sasha, vocês erraram muito, inclusive, né? Erraram bastante. Muito, vocês erraram demais nesse jogo aí. Tanto erraram que vocês aí continuaram e desfizeram o grupão todo que vocês tinham. E aí o Sasha lá tava dizendo assim, que ele acredita que o Zelov possa estar sendo cancelado pelo público aqui fora, e ele acredita mesmo que as atitudes possam levar a esse cancelamento. Disse aí o Sasha: para ser cancelado aqui tem que fazer algo horrível que nem o Zé tá fazendo. Acho que quem tá cancelado é o Zé, afirmou o Sasha. O Yuri concordou, destacando que as ofensas do Zelov, como xingar a Luana de imunda e trazer os familiares a discussões, pode fazer com que o público enxergue ele de uma forma negativa. E aí a Luana disse que ela nunca se sentiu tão mal na vida, que ela nunca se sentiu tão ruim assim com o que estava acontecendo aí. Ela disse assim que parece que ela é um monstro, que ela fez muita coisa ruim ali dentro. Aí o Sasha tentou tranquilizar, disse para ela que eles estão jogando limpo e que os ataques que os outros estão fazendo contra eles se voltarão contra os outros e que eles sabem da verdade deles. E aí teve um momento ali que o Sasha estava falando sobre o comportamento da juventude dele. Disse o Sasha que enquanto ele era mais jovem, ele brigava mesmo, que ele levava ali na briga mesmo, na raça. Mas que depois ele aprendeu a brigar com ideias e argumentos. E aí ele falou: eu nunca parti para uma briga, mas nunca baixei a cabeça ou arreguei para uma briga, disse ele. Ou seja, ele admitiu que brigava muito. Destacou ainda que para ele conseguir passar por esses dias no programa, ele precisa manter a calma e, senão, ele vai acabar provocando mais agressões. Ele sabe, inclusive, que se ele aumentar mais o tom, ele vai piorar o clima e vai acabar, sim, provocando mais algumas expulsões. E aí, eles falaram que estão com nojo do Zelov. A Luana chamou ele de escroto, chamou o de alma cebosa. Os Sasha e Yuri chamaram a mesma coisa. Disseram que eles estão com nojo, que nunca sentiram nojo de alguém assim na vida. E aí o Yuri disse: quando ele ri parece um demônio, desculpa falar, mas parece o Lúcifer mesmo. Aí a Luana disse que tá prestes a ligar o foda-se e partir pra cima de quem ataca igual a Babi. Disse ela que não aguenta mais ouvir gracinhas. E aí o Sasha e o Yuri apoiaram a decisão dela de se defender. Já inclusive tá passando da hora, viu, Luana, viu? Tá passando da hora de você se defender. Tá na hora de você fazer igual a Babi faz. Inclusive a Babi conseguiu dar um belo bololô na cabeça de vocês. Aí a Luana começou a chorar, ela disse que se sente isolada pela falta de amigas, ela disse que tá de saco cheio, que ela não fez nada pras meninas, só chamou elas de falsa, né, Luana? Só chamou as meninas de falsas, né? E não tem como as meninas serem suas amigas. E aí ela disse que eles são amigos delas, mas ela sente falta de ter uma mulher do lado dela, que compreenda o que ela tá passando ali e tal, que ela sente falta de conversar sobre certos assuntos, que não se sente tão à vontade para discutir algumas coisas com os meninos.
E aí o Sasha e o Yuri continuaram a conversar ali sobre o comportamento do Zelov, falando que ele é agressivo, falando disso e daquilo, e que uma hora a consciência dele vai pesar, que uma hora as coisas vão ali começar a cair em cima dele. E aí o Sasha duvidou que o Zelov tenha algum tipo de consciência. Disse o Sasha: não sei se ele tem consciência não. Ele não tem cara de ter consciência. E aí o Yuri até falou que ele está preocupado com a imagem que o Zelov está passando para a família dele aqui fora. Aí disse o Yuri: mas a família dele também está vendo ele aqui fora. E ele tem que se ligar nisso. O que ele falou da família dele também, a família dele também está vendo a agressividade dele. Ninguém da família dele vai gostar de ver uma pessoa sendo agressiva com outras pessoas. Tá? Ele falou isso aí, tá? O Yuri. Aí também teve um outro momento ali que o Fernando tentou convencer a Luana a vetar um dos meninos, né, ou o Sasha ou o Yuri, de fazer a prova do fazendeiro. Só que aí o sentimento de isolamento da Luana prevaleceu no meio disso tudo, então provavelmente ela não vetará os meninos, ela vetará a Camila da prova. Porque afinal ela não tem o apoio feminino dentro do jogo e isso basicamente faz uma certa diferença para ela, né? Agora vamos lá, deixa eu te contar um pouco dessa trollagem aí que deu uma mexida assim na cabeça dos meninos ali do G4, né? Foi uma fofoca que a Vanessa levou para as meninas lá no quarto. Eu vou mostrar isso aqui num trecho do vídeo que facilita muito pra gente aqui. Olha só. Cansado de ser oprimido todos os dias. E fala assim pra ele: oh, se sinta assim não, amigo. Eu também me sinto oprimido. Ai, eu ia adorar se eu fizesse. E aí a Vanessa duvidou que o Sasha poderia ir até lá, né? Que a Babi poderia ir até lá. Aí a Babi disse que ia mesmo até lá e ela foi até lá, né? Ela se levantou dali e foi até lá. Essa cena, pra mim, é uma das melhores que já aconteceu nesse reality ali. Gente, você percebe aí que foi uma trollagem, mas que de uma certa forma fez o Sasha pensar. As meninas foram contar essa história ali pra eles lá, mas olha aí a cara do Sasha, olha a cara aí do Gui ali atrás, tá? Eles ficaram realmente pensativos de que eles poderiam estar, sim, sendo exagerados com as mulheres. Olha aí a cara do Sasha, pensativo. Olha aí, por mais que ele diga que não acreditou muito no que a Babi disse, ele ficou sim, tá? Isso mexeu com a cabeça dele, isso deixou ele pensativo sim. Olha aí a cara dele pensando. A Luana não acreditou muito, mas ele ficou pensativo sim nessa história toda, tá? Olha aí a cara do Gui também. O Gui, ele tem esse negócio de ser meio consciente em algumas coisas. Apesar dele pegar muito a pilha em algumas coisas, mas ele tem uma certa consciência também. Ele é um cara legal. Eu admito que o Gui é um cara legal. O que atrapalha ele, às vezes, é a pilha que ele coloca nas coisas. Se ele aprendesse a controlar mais a pilha dele, talvez ele não ficasse tão desse jeito assim. Mas seja lá como for, gente, foi engraçada essa trollagem que a Babi jogou pra cima deles. E sim, ela mexeu com a cabeça deles, sim. Ela deixou eles na dúvida. E aí? Será que eu exagerei com elas? Será que em algum momento eu desrespeitei as meninas aqui? Será que em algum momento eu tive algum problema com elas e agi dessa maneira? Ela colocou a sementinha ali na cabeça deles. Vamos ver como é que eles vão reagir a partir de agora, né? Vamos ver como as coisas vão funcionar. E a roça, gente, basicamente já tá formada aí. Amanhã vai ser o Yuri, a indicação do Gilson. O Sasha deve ser o mais votado pela casa. O Sasha vai puxar a Camila da Baia. Ele já falou isso e não deve mudar. Vai puxar a Camila. E o poder ali do Zelov basicamente vai ficar entre o Gui e a Luana. E aí, como é que vai ficar? A gente não sabe qual é o poder branco, tá? Pode ser que o poder branco seja trocar alguém de lá. Acredito que não seja isso, tá?
Mas se for, obviamente, ele vai tirar a Camila da roça e vai botar o Gui. E no Resta 1, basicamente, ele vai colocar ali 3 pessoas e botar a Luana ali para fazer a prova. Aí a Luana vai ter que vetar um dos 3 meninos ali para ela ter alguma chance de fazer a prova. Vai ser interessante, inclusive, ver se os 4 caírem na roça e ela tendo que vetar o Sasha, por exemplo. Como é que o Sasha não ia ficar pé da vida com isso, né? Porque o Sasha tá doido para fazer uma prova do fazendeiro e até agora ele não conseguiu fazer. Mas eu acho meio difícil que o poder branco seja trocar alguém de lugar. No máximo é trocar o veto do fazendeiro. No máximo é fazer alguma coisa do tipo, tá? No máximo é isso. Acho meio difícil ficar trocando assim. Além disso, né, o poder ali laranja não vai mudar muita coisa. Deve cair ou a Luana ou o Gui mesmo, né? Supondo que não vai ter troca de lugar, não vai ter nada dessas coisas. Ou vai ser a Luana ou vai ser o Gui. E qualquer um deles vai vetar a Camila. Então a gente já sabe que a Camila vai direto ali pra eliminação. Agora vai ficar nas mãos aí do público, né? Acredito eu que numa eliminação final... Não sei como é que tá a Camila aqui fora. Não sei se o pessoal do Zé Love estaria disposto a salvar a Camila. Ou então, assim, eu vou ser sincero pra vocês. É um aviso também. Eu não salvaria a Camila. Eu deixaria a Camila ser eliminada logo. Deixaria o pessoal ali ficar um pouquinho mais soberbo, porque eles estão precisando mesmo se sentirem mais soberbos ali. Deixa eles terem uma vitória. Elimina logo a Camila. Por que eu faria isso? Primeiramente porque a Camila não é confiável. Depois, é melhor você perder uma peça que não é tão importante nesse jogo agora, do que essa peça que não é tão importante nesse jogo agora, te trair lá na frente. Então eu perderia logo a Camila, depois meteria uma Flora ali, perderia logo uma Flora também, depois meteria uma Gisele, perderia uma Gisele logo também, para partir ali pro núcleo mesmo. Aí sim eu acho que seria mais interessante. Mas isso aí, gente, a gente vai ter que acompanhar nos próximos episódios. Não dá pra gente prever como as coisas ainda vão acompanhar e não dá pra gente prever ainda como as coisas vão ser, aliás. Mas enfim, a gente vai acompanhar e vai continuar trazendo essas coisas aqui pra vocês, ó. Amanhã a gente tá aqui de volta, comentando aí como é que foi o dia deles, como é que foram as coisas deles por lá, certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.